Então, elevando os pensamentos a Deus, né? Vamos dirigir as nossas súplicas para que Ele nos ajude, como sempre fez, a nos libertarmos de nós mesmos, através do trabalho, da ocupação, né? da fé, da confiança e da esperança. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos, porque teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todo sempre. Que assim seja. Vamos tecer alguns comentários sobre o que sempre falamos nas reuniões acerca do pensamento, né? Eu vou aproveitando para ler duas perguntas do Livro dos Espíritos que nos dão uma ideia do que vem a ser o pensamento. Então a pergunta 563, as ocupações dos espíritos são incessantes? Resposta, sim, se por incessante entendermos que o seu pensamento está sempre ativo, pois vivem pelo pensamento. Mas é necessário não comparar as ocupações dos espíritos às ocupações materiais dos homens. Sua atividade é sempre uma fonte inesgotável de felicidade pela consciência que eles têm de ser úteis. Obviamente ele está falando aqui dos espíritos superiores, mas ele deixa claro que todos os espíritos, como nós, né, pensamos continuamente. Essa é a característica do espírito, né? Pergunta 834. O homem é responsável pelo seu pensamento? Resposta, é responsável perante Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, condena-o ou absolve-o segundo a sua justiça. Ou seja, o pensamento é a nossa essência, né? Então, o pensamento é a expressão, exteriorização, a emanação da essência de cada espírito. Assim como uma flor exala o perfume e por esse perfume, nós conseguimos identificá-la, assim também são os pensamentos que emitimos, né? Quer seja na condição de encarnados ou desencarnados. A fonte dos pensamentos está na mente do espírito. É a mente do espírito que dá o impulso sobre o conteúdo desse pensamento. Essa fonte, né, ela é o resultado de todas as experiências vividas, acumuladas na jornada evolutiva, que o espírito manifesta através dos seus desejos e suas vontades. Então, o conteúdo do pensamento, né, que pode ser consciente ou inconsciente, é resultado do que o espírito traz, né, do que ele deseja ou ele tem vontade. Ele é praticamente a nossa identidade, nosso RG, o que nos identifica, né, naquele momento por tudo que nós já vivemos, né? Os pensamentos são conscientes quando paramos para pensar, né, sobre o conteúdo disso, sobre o conteúdo do que estamos pensando. E ele é inconsciente, na sua grande maioria, né, refletindo aquilo que nós já somos. Assim, não existe essa ideia de vou parar para pensar. Eu paro para pensar sobre os pensamentos conscientes, mas o tempo todo eu tenho uma grande maioria de pensamentos inconscientes. E o pensamento ele pode nos libertar ou nos aprisionar, né? Porque é ele quem estabelece um conjunto do que compõe o mundo que nós vivemos. Ele pode ser o motivo da nossa libertação ou do nosso aprisionamento, né? Cada um decide o que e como viver, né? Nós podemos parar, andar, sentar, deitar, subir ou descer. Deus permite, né,
tudo, já que ele nos deu a liberdade para escolher o tipo de vida e o tipo de existência que queremos levar. Tudo isso para que a gente dê como introdução a uma crônica do Irmão X, né? Relatos da Vida, psicografada pelo Chico Xavier, né? Então vamos lá. Esperava por você justamente aqui, para tratarmos de assunto sério, falou-me Capistrano, velho amigo, agora no plano espiritual, que conheci maduro e próspero em pequena loja do Botafogo ao tempo em que ainda me acomodava a carcaça enferma. Em torno de nós, na esquina da rua Real Grandeza, grupos fraternos de amigos desencarnados chasqueavam alegres dos carros que despejavam criaturas e flores para as comemorações dos finados, junto ao aristocrático cemitério São João Batista. Então era um encontro entre o Irmão X e um antigo amigo no cemitério no dia de finados, né? Como se fosse uma festa em que os encarnados ali vinham trazer as suas homenagens aos já falecidos, e esses, por sua vez, na condição de desencarnados, aproveitavam do momento para reencontrá-los, já que alguns, talvez até a maioria, não tenha consciência de que não há necessidade do vínculo a um local, né, para que ocorram os encontros entre desencarnados e encarnados. Corbelhas e buquês, recordando joias da primavera, derramavam-se de mãos ricas e pobres, engelhadas e juvenis, em homenagem aos afetos queridos que quase todos os visitantes supunham para sempre estatelados ali no chão. Soube, meu caro, prosseguiu Capistrano singularmente abatido, que você ainda escreve para os vivos do mundo. Ele está se referindo ao Irmão X, que traz as crônicas que conhecemos e estudamos. E apontando para a respeitável matrona, acompanhada de 2 carregadores portando ricos vasos, continuou. Grafe uma crônica recomendando a extinção de semelhantes excessos. Mostre a inconveniência do orgulho na casa dos mortos imaginários da terra, que hoje reconhecemos deve ser um recinto de silêncio e oração. Em toda parte, o progresso marca o mundo admiráveis. Em toda parte, o progresso marca no mundo admiráveis adorações. Guerras modificam a geografia, apóstolos renovam leis, a civilização aprimora-se, engenhos varrem o espaço, indicando a astronáutica do futuro. No entanto, com raras exceções de alguns países que estão convertendo necrópolis em jardins, os nossos cemitérios repousam estanques, lembrando parques improdutivos, onde se alinham primorosas plantas de pedra sobre montões de batatas podres. Órgãos de fiscalização e sistemas de vigilância controlam mercados e alfândegas na salvaguarda dos interesses públicos, e ninguém coíbe os investimentos vãos em tanta riqueza morta. Capistrano fitou-nos como a verificar o efeito das palavras que pronunciara veementemente e seguiu adiante. Imagine você que também errei por faltar-me orientação. Tive uma filha única que foi todo o encanto da minha viuvez dolorida. Marília, aos 18 janeiros, era a luz de minha alma. Criei-a com todo o enternecimento do jardineiro que observava enlevado o crescimento de uma flor predileta. Entretanto, mimada por meus caprichos paternos, minha inexperiente menina negou-me todas as previsões. Enamorou-se na praia de um rapaz doidivanas que se entregava aos exercícios da bola, e certa feita, menosprezada por ele, tomou violenta dose de corrosivo, relegando-me à solidão. Ao vê-la nas raias da agonia, sem que meu amor pudesse arrebatá-la ao domínio da morte, rendi-me dementado a total desespero.
Nunca averiguei as razões que lhe ditaram atitude assim tão drástica, e jamais procurei o moço anônimo que, de certo, ao abandoná-la, não teria a intenção de fazê-la infeliz. Passei, no entanto, a cultuar-lhe loucamente a memória. Despendi mais da metade de minhas singelas economias para erigir-lhe um túmulo de alto preço. E por 20 anos consecutivos adorei o monumento inútil, lavando frisos, fazendo lumes, mudando enfeites, plantando flores. Envelheci chorando sobre a lápide, e quando os meus olhos divisavam o custoso jazigo, tateava o relevo das chorosas legendas. Um dia chegou minha vez. O coração parou, deslocando-me do corpo hirto. No entanto, embora desencarnado, apeguei-me ao sepulcro que venerava, estirando-me nele. Se amigos logravam afastar-me para esse ou aquele mistério, acabava tornando ao formoso monstro de mármore para lamentar-me a clamar pela filha que não conseguia ver. 4 anos rolaram sobre a minha aflitiva situação, quando, em determinada manhã, experimentei comentário indizível, sentindo-me a afeição da terra gelada que reavivava ao calor do sol. Inexplicavelmente, contemplava Marília na tela da saudade, qual se lhe fosse receber de novo o beijo de amor e luz, quando o antigo orientador buscou-me presto e, conduzindo-me bondoso à rua General Polidoro, apontou-me um homem suarento e cansado, a carregar ternamente nos próprios braços triste menina muda, paralítica e pobre. Ao fixar-lhe os olhos embaciados da criança-problema, a realidade espiritual clareou-me a razão. Surpreendera Marília, reencarnada, em rudes padecimentos expiatórios, e mais tarde vinha a saber que renascera por filha do mesmo homem que lhe fora motivo ao gesto tremendo de deserção. Desde essa hora, fugi das ilusões que me prendiam a pesadelo tão longo. Acordei renovado para novamente respirar e viver, trabalhar e servir. Capistrano enxugou o pranto que lhe corria copioso e ajuntou com amargura. Escreva, meu amigo, escreva às criaturas humanas e informe claramente que os vivos da espiritualidade agradecem o respeito e o carinho com que se lhes dignificam os gestos, mas rogue para que se abstenham desses quadros fantásticos de vaidade ostentosa, com que se pretende honrar o nome dos que partiram. Peça para que socorram as crianças desajustadas e enfermas, enjeitadas e infelizes, com o dinheiro mumificado nos cofres de cinza. Diga-lhes para que se compadeçam dos meninos desamparados, e que provavelmente muitos daqueles entes inolvidáveis que procuram nos carneiros de luxo estão hoje em provações cruéis, nos institutos de correção ou no leito dos hospitais, na ociosidade das ruas ou em pardieiros esburacados que o progresso esqueceu. Fale da reencarnação e explique-lhes que muitos dos imaginados mortos que ainda amam jazem em sepulcros em corpos vivos, quase sempre desnutridos e atormentados, suplicando alimento e remédio, refúgio e consolação. A palavra do amigo silenciou, embargada de lágrimas, e aqui me encontro, atendendo à promessa de redizer-lhe a história numa página simples. Entretanto, não guardo a pretensão de ser prontamente compreendido, de vez que se estivesse na Avenida Rio Branco ou na Praça Mauá, envergando impecável costume de linho inglês, entre homens ainda encarnados, eu diria também que esse caso é um conto de mortos para mortos e que os mortos devem estar mortos sem se preocupar a ninguém. Pois bem, aqui nós usamos do exemplo da fixação mental em relação
a morte de um ente querido, mas essas fixações mentais, elas ocorrem sob todos os matizes, sob todos os aspectos. Portanto, né, muitas vezes nos prendemos a diferentes túmulos, né, e assim levamos anos, décadas e até encarnações para podermos nos libertar do cárcere fixado pelos nossos próprios pensamentos. E aí aproveitamos para comentar, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. E de Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo purificai os corações. O que significa esse duplo ânimo, né? É a duplicidade da natureza dos nossos pensamentos, né? Nós oscilamos ainda entre os interesses próprios contra aqueles voltados para o próximo e para Deus. Então, que possamos aproveitar desta oportunidade para refletirmos sobre o conteúdo do que pensamos, o que alimentamos, né? O que nos prende, o que nos liberta. Quer seja através de um ente querido que partiu, uma ideia fixa, um quadro qualquer que nos mantém presos a hábitos, vícios que podem ser quebrados através da nossa própria vontade. Boa semana a todos. Até a próxima oportunidade. Boa noite a todos. Espero que estejam bem, confiantes. Estamos nesse momento de aprendizado aqui no planeta Terra, muitas lições, estamos vivenciando, mas com fé, com Evangelho, em nossos pensamentos, em nossas atitudes, vamos conseguir sim vencer os obstáculos e sair de tudo isso com muito aprendizado. É esse o objetivo. Estejamos atentos. Nada acontece por acaso. Deus está a nos guiar. Os benfeitores amigos estão a amparar a todos os humanos encarnados nesse planeta. Ninguém está desamparado e nada acontece sem a permissão desse Pai amoroso. Estejamos em prece. Principalmente por aqueles que estão depressivos, que se encontram com dificuldade de encontrar o equilíbrio, a paz, as respostas. Fica aqui o nosso pedido, Senhor, por tantos os que sofrem. Hoje eu trouxe um texto de Leon Denis, do livro Depois da Morte. Não sei se todos sabem, mas Leon Denis foi continuador de Kardec. E ele tem uma maneira muito bonita de escrever sobre os temas. Esse capítulo, ele fala sobre a prece. Vamos ler a maneira como ele coloca, porque o tempo todo, né, a espiritualidade está pedindo para que nós façamos a prece, a leitura do Evangelho de Jesus e a prece, porque esses são os recursos mais importantes para nos fortalecer. Sem a fé, sem sentirmos a presença de Deus, de Jesus em nossas vidas,
tudo vai ficar mais difícil, nos perdemos, porque ainda não temos a fé robusta, né? Nós ainda nos perdemos nas nossas imperfeições, nas nossas fraquezas. Então precisamos conversar com Deus, conversar com Jesus, com os espíritos amigos que estão ao nosso lado. Vamos ver como é bela a colocação de Leon Denis falando do momento da prece. Prestem atenção. A prece deve ser uma expansão íntima da alma para com Deus, um colóquio solitário, uma meditação sempre útil, muitas vezes fecunda. O que seria fecunda? Que nos leva a crer, a aconselhar. Então é um colóquio solitário, uma meditação útil, uma expansão íntima da nossa alma para com Deus. É o refúgio dos aflitos, dos corações magoados. Nas horas de acabrunhamento, de pesar íntimo e de desespero, quem não achou na prece a calma, o reconforto e o alívio a seus males? Não é verdade? Naqueles momentos mais difíceis, dolorosos, quando conseguimos elevar o pensamento a Deus e a Jesus e que sentimos a sua atuação nos acalmando, nos socorrendo, é o melhor caminho quando não estamos bem, quando estamos desesperados. Bendita oportunidade daquele que consegue utilizar desse recurso, dessa ferramenta que todos nós temos o tempo todo conosco. É um diálogo misterioso, né, que se estabelece entre a alma sofredora e a potência evocada. A alma expõe suas angústias, seus desânimos, implora socorro, implora apoio, indulgência. E uma voz secreta, no santuário da sua consciência, responde. É a voz daquele de onde emana toda a força para as lutas desse mundo, todo o bálsamo para as nossas feridas, toda a luz para as nossas certezas. E essa voz íntima que vem de Deus, que vem dos espíritos superiores, ela nos consola, ela nos reanima, ela nos persuade, traz-nos a coragem, a submissão, a resignação. E então erguemo-nos, menos tristes, menos atormentados. Um raio de sol divino luziu em nossa alma e fez despontar a esperança. Não é assim, amigos? Quem já não fez uma prece no momento difícil e sentiu aquela força a nos acalmar o coração, a nos dizer: acalme, confie, siga adiante. E nossas energias são renovadas, as nossas lágrimas se secam. Bendito o momento em que levamos o pensamento a Deus. Há homens que infelizmente desdenham a prece, que a consideram banal e ridícula. Ai, esses jamais oraram, ou talvez nunca tenham sabido orar. Sem dúvida, se fazem a prece proferida sem convicção, né? De essas orações classificadas e numeradas que os lábios balbuciam, mas nas quais o coração não toma parte, a gente pode até entender que realmente eles não acreditam na prece.
mas nas preces nas quais o coração toma parte, é totalmente diferente. Nesse tipo de prece, aí sim acontece uma elevação acima de todas as coisas terrestres, um ardente apelo às potências superiores, um impulso, um voo para as regiões que não são perturbadas pelos murmúrios e pelas agitações do mundo espiritual. Nos colóquios da alma com a potência suprema, a linguagem não deve ser preparada ou organizada com antecedência. Ela deve variar segundo as necessidades, segundo o estado de espírito humano. Pode ser um grito, um lamento, uma efusão, um cântico de amor, um manifesto de adoração, ou um exame de seus atos, um inventário moral que se faz sob a vista de Deus, ou ainda um simples pensamento, uma lembrança, um olhar erguido para o céu. Então lembremos que nós podemos louvar a Deus somente numa prece. Nós podemos agradecer ou pedir ajuda, as três situações. E não há horas para a prece. Sem dúvida, é conveniente elevar seu coração a Deus no começo e no fim do dia. Mas se não vos sentir desmotivados, não oreis. É melhor não fazer nenhuma prece do que orar somente com os lábios. Nós temos que orar com o coração. É uma frase, não precisam muitas palavras, né? Mas fazer mecanicamente não tem muito valor. Agora, se eu falo uma frase, meu Deus, quando eu acordo, falo, meu Deus, obrigada por mais esse dia. Esteja comigo, Senhor, durante todas as horas que eu vou viver nesse lindo dia que está iniciando. É uma linda prece. Você agradeceu a Deus e pediu a proteção. Pronto. Se você o fez com sentimento verdadeiro, é isso que os espíritos amigos nos falam. Em compensação, quando nós sentirmos vontade de fazer a prece, deveis fazê-la, mesmo que seja à beira dos oceanos, sobre a claridade do dia, debaixo da cúpula brilhante das noites, no meio dos campos e dos bosques sombreados, no silêncio das florestas, pouco importa. O poeta Leon Denis já colocou aqui várias colocações maravilhosas. Ele quis dizer que em qualquer momento podemos fazer uma prece, né? Em silêncio, simples, quando estamos num lugar bonito, né? Vendo uma bela paisagem, o mar, as flores, os pássaros, os animais, e aquilo nos emociona, e elevamos o pensamento louvando a Deus, louvando a sua criação. Então é em qualquer momento que nós sentimos necessidade. Se a tristeza chega, se a angústia chega, elevemos o pensamento a Deus. Lembremos que sempre tem alguém que escuta a nossa prece. Nós temos o Espírito protetor ao nosso lado. Por isso que é uma ferramenta ali, ó, que carregamos conosco 24 horas. É o melhor recurso que temos em nossas mãos. Então, é grande e boa toda a causa, todo momento, que produzindo lágrimas em nossos olhos, ou dobrando os nossos joelhos, faz também emergir em nosso coração um hino de amor, um brado de admiração para com a potência eterna
que guia os nossos passos por entre os abismos. Então, qualquer momento em que elevarmos o pensamento a Deus é um momento de grande importância, porque tenhamos a certeza que a nossa prece será escutada e tudo o que for possível fazer em nosso favor para nos auxiliar, eles o farão, né? Lembrando que Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Seria um erro julgar que tudo podemos obter pela prece, que a sua eficácia implica em desviar as provações inerentes à vida. Os males que desejaríamos afastar de nós, muitas vezes, são a condição necessária do nosso progresso. Lembremos disso, porque nós temos o costume, né? Quando estamos vivenciando uma situação difícil, pedir a Deus que isso passe, que acabe, mas muitas vezes a gente precisa passar por essa provação, por esse aprendizado, para aprender. Se eles forem suprimidos, o efeito disso seria tornar estéril a nossa vida. E como poderia Deus atender a todos os desejos que os homens exprimem nas suas preces, né? A maior parte desses homens são incapazes de discernir o que convém, o que é proveitoso. Muitas pessoas pedem a fortuna, ignorando que esta, dando um vasto campo às suas paixões, seria uma desgraça para eles, né? Nós temos mesmo esse costume de pedir as coisas, mas Deus sabe o que é melhor. Então a gente tem que estar muito atento. O que nós temos que pedir? Força, coragem, paciência. É isso. E não a resolução dos nossos problemas. Aí Leon Denis coloca que na prece que diariamente ele dirige ao Eterno, e todos aqueles que são conscientes desse momento de conversar com Deus, que já tem esse entendimento, não pede que o seu destino seja feliz. Não deseja que a dor, as decepções, os reveses lhe sejam afastados. Não. O que ele implora é o conhecimento da lei para poder melhor cumpri-la. O que ele solicita é o auxílio do Altíssimo, o socorro dos espíritos benévolos, a fim de suportar dignamente os maus dias. Veja, é isso que nós temos que pedir em nossas preces, que nos deem força, nos deem coragem para suportar todas as provas que surgirem em nosso caminho. E os bons espíritos respondem aos nossos apelos. Não procuram desviar o curso da justiça ou entravar a execução dos decretos divinos. Os benfeitores são sensíveis aos sofrimentos humanos. Eles trazem a seus irmãos da terra a inspiração que os sustentam contra as influências materiais. Favorecem esses nobres e salutares pensamentos, esses impulsos do coração, que levando-os para altas regiões, os libertam das tentações e das armadilhas da carne. Vendo o auxílio, como chega, de que maneira, como eu falei, nenhuma prece deixa de ser ouvida. Os benfeitores amigos, eles conhecem as nossas dificuldades, porque eles já passaram por isso, conheceram, suportaram.
e eles têm compaixão com todos os irmãos que estão aqui encarnados na Terra e nos inspiram, nos impulsionam, nos enviam nobres pensamentos para que a gente consiga elevar o pensamento e seguir em frente, sentindo a presença amiga ao seu lado. Então, a prece, feita com recolhimento profundo, desperta essa intuição do dever, esse sentimento do verdadeiro, do bem e do justo. Podemos pedir apoio e socorro nas ocasiões de angústia, mas somente Deus pode saber o que é mais conveniente para nós. E na falta daquilo que lhe pedimos, vai nos enviar a proteção fluídica e a resignação. Temos que lembrar disso, porque muita gente não acredita na prece porque a solução não acontece. Mas é lembrar que Deus sabe o que é melhor para nós, e nós não sabemos pedir. Então, vamos pedir força, coragem, paciência. A prova, a dificuldade vai passar, tudo passa. Está acontecendo o que é melhor, porque não estamos desamparados em nenhum momento. Lembrem-se sempre disso. E assim, Leon Denis termina esse capítulo dizendo para que todos nós unamos nossas vozes às do infinito. Tudo ora, tudo celebra a alegria de viver, desde o átomo que se agita na lua até o astro imenso que flutua no éter. A adoração dos seres forma um concerto prodigioso que se expande no espaço e sobe a Deus. É a saudação dos filhos ao Pai, é a homenagem prestada pelas criaturas ao Criador. Como é importante esse momento que estamos vivenciando com tantas dificuldades, tantos desencarnes, tantas pessoas com ideias de desistir de tudo, muitos praticando suicídio porque não tem esta fé que consola, que essa condição de sentir a presença da espiritualidade. Então é muito importante que nós unamos, como ele falou aqui, as nossas vozes, os nossos pensamentos ao plano espiritual superior, pedindo por todos os seres que sofrem. Então, que a nossa prece, nossa humilde prece, possa chegar a cada coração, Senhor. Fica aqui o nosso pedido. Gratidão por esses belos ensinamentos, nos deixados por esse Espírito de luz, Leon Denis. Que assim seja. Uma boa noite para todos.